Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. É um prazer receber a todos aqui nessa noite e gostaria de lembrá-los que essa aula está sendo gravada e será divulgada em português e em inglês, na sua versão traduzida para o inglês, na nossa página no YouTube. Então, convido a todos que não puderem ficar até o final, não puderam comparecer hoje na apresentação ao vivo, que acessem nossa página e revisem todo o conteúdo que é disponibilizado, todos os webinars e os vídeos que são compartilhados representando a equipe do Brazilian Journal. E hoje teremos um evento super interessante abordando um tema que é do interesse de todo anestesiologista, que trata de fluidoterapia no perioperatório. E para conduzir esse evento, eu tenho o prazer de apresentar a doutora Laís Lima, que é Assistant Professor do Departamento de Anestesia, Medicina Perioperatória e de Dor da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, no Canadá, e também, de longa data, editora associada do Brazilian Journal of Anesthesiology. É um prazer ter a Laís conosco e uma honra ter trabalhado nesses últimos anos ao lado da Laís em prol do Brazilian Journal. Então, por favor, Laís, fique à vontade. Muito obrigada, André. O prazer é meu. A gente tem, na verdade, você tem trabalhado muito, né? A gente só fica no bastidor. Você e a Mel são os grandes responsáveis pela a grande evolução que a Abidjan teve nos últimos anos, sempre crescendo o fator de impacto. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, na verdade, de estar aqui, participando desse evento com vocês hoje. E a gente vai discutir um tema que eu adoro, vocês sabem, e que eu tive a sorte, na verdade, de poder trabalhar um pouquinho com esse tema na pós-graduação com o Gabriel. Então, o Gabriel Isaac foi meu aluno de pós, e a gente acabou de publicar um artigo na Abidjan da última edição falando sobre o tema. Então, a gente achou interessante trazer o Gabriel para apresentar o tema, falar um pouquinho do artigo dele e também das novidades desse tema tão relevante para a gente no dia a dia. Então, eu deixo a palavra com o Gabriel, e aí ao final a gente vai ter as discussões, e eu espero que todo mundo goste, todo mundo mande as questões para a gente poder discutir. Com você, Gabriel. Bom, meu nome é Gabriel Castro, eu gostaria de agradecer muito o convite da Abidjan para apresentar esse webinar sobre fluidoterapia perioperatória. É uma honra muito grande para mim estar aqui, ainda mais com a presença da minha amiga, chefe de residência, orientadora e grande no tema, a doutora Laís, né? Bom, da minha ESP, atualmente, de São Gabi, Carlos, no problema. interior de São Paulo. Não entendi lá. A gente está com um pouquinho de. Tá cortando, mas pode ir. Se cortar, eu continuo daqui. Tá bom. Não tem de interesse. Vamos apresentar. Então, ter sido convidado para essa aula. Tá dando erro? Dá? No som? Eu vou continuar daqui, E você vai o passando apresentar. você vai passando os slides para mim, tá bom? Muito bom. Então, assim, o motivo de a gente ter sido convidado para essa aula hoje foi esse artigo do Gabriel, né, como primeiro autor, que a gente acabou de publicar no Brazilian Journal sobre as complicações pulmonares depois de cirurgias abdominais e a relação dessas complicações pulmonares com fluidos no perioperatório. Pode passar. Então, a gente sabe que esse tema não é novo, né? A gente tem discutido reposição volêmica há séculos, na verdade, né? E o primeiro trabalho publicado sobre reposição volêmica, né, ou fluidos,
para ressuscitar um paciente foi publicado em 1832 no Lancet, pelo Thomas Latter. Pode seguir. E a gente está em 2024, né? Então a gente está falando de literalmente quase 2 séculos depois e a gente continua discutindo esse tema, né? Então, assim, só esse ano, para vocês terem uma ideia, mais de 100 artigos já foram publicados até agora sobre reposição volêmica perioperatória. Um tema que é tão discutido dessa forma, não tem um consenso, né? Porque a gente continua tentando encontrar diferentes soluções, diferentes métodos de administração de fluidos, diferentes modalidades de combinações de fluidos que seja capaz de melhorar os desfechos pós-operatórios dos pacientes. Então, quais as perguntas que a gente tem que responder quando a gente pensa em reposição volêmica perioperatória? A primeira pergunta é: por que eu vou dar fluido para esse paciente? Próximo. A próxima pergunta é: para quem? Quem é um paciente que vai receber esse fluido? Próximo. Acho que a conexão dele deve estar ruim para passar também, talvez. Caiu. Qualquer coisa eu compartilho aqui, não tem problema. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Me dá um segundo. O bom de trabalhar com um amigo é isso, né? Ele me mandou a aula, então a gente consegue passar a aula mesmo sem ele estar aqui. Deixa eu E o bom de saber tão profundamente o conteúdo é, assim, de surpresa, dar uma aula em rede nacional com a maior tranquilidade possível. É para poucos. A gente tenta. Deixa eu ver aqui onde ele compartilha. A Laís tem a possibilidade de compartilhar, né, Mel? Tá com a liberação, né? Tá. Deixa eu ver. Acho que se tem, porque ela entrou com link de palestrante, mas deixa eu confirmar. A única coisa, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu só ver se ele consegue me mandar sem a gravação. Gabriel, me manda a sua aula sem a gravação, por favor. Porque quando ele me Bom, manda... Oi? Me manda a sua aula tá bom, já estou mandando. Um segundo. WhatsApp sem a gravação. Quando ele me mandou gravado para saber o que ia falar e tal. Mas assim, a gente sempre se arranja, a gente sempre se vira. Graças a Deus é um tema que não é novo para mim, então a gente vai discutir da mesma forma. Na verdade, o Gabriel ia fazer um trabalho melhor que o meu, porque ele fala super bem, mas eu vou tentar dar o meu melhor para vocês. Esse tema gera tanta discussão como aqui aí no Canadá também. André, gera. Na verdade, assim, uma das coisas que já me perguntaram algumas vezes é o que a gente tem de diferente aqui no Canadá que eu não tenho no Brasil. E, assim, felizmente, eu falo isso de boca cheia, nada, não tenho nada de diferente aqui que a gente não tem no Brasil, né? Eu acho que a gente já tem um cuidado, um conhecimento, uma capacidade de desempenhar anestesia no Brasil que é comparável com os países do primeiro mundo. O que eles têm um pouco mais é monitor, mas quando eu falo que eles têm mais monitor, eles têm mais monitor nos Estados Unidos, eles não têm mais monitor aqui no Canadá. Por exemplo, eu nunca usei um monitor de débito cardíaco no Canadá, né? Eu uso outros parâmetros de responsividade volêmica, mas nada como um monitor cardíaco muito invasivo em todas as cirurgias de grande porte.
e eu tenho pacientes muito doentes aqui. Então, é uma questão, na verdade, de pensar sobre a reposição da mesma forma que a gente pensa, que eu pensava aí no Brasil. A gente tem menos alternativas, vamos dizer assim, de repositores. Então, por exemplo, eu não tenho colóides aqui, não tenho colóides sintéticos aqui. Eu nunca vi um frasco de Voluven ou gelatina ou Destran aqui no Canadá, nunca. Então, o que eu tenho é colóide natural, eu tenho albumina e eu tenho os cristalóides habituais, solução salina e ringer lactato. Não tem plasmalite, por exemplo. Tem plasmalite em raríssimas exceções. Então, as perguntas são as mesmas e as respostas são as mesmas controversas, né? Então, assim, a gente continua tentando fazer o que eu fazia no Brasil, né? Gá, você está escutando a gente? Vocês estão vendo o slide de novo? Agora eu tô vendo slide, eu tô vendo você. Quer continuar daí? Pode ser. Vamos lá. Última tentativa. Desculpa de novo, gente. Bom, então, para quem a gente vai dar esse fluido, né? Então, quem é esse nosso paciente? E o que que eu vou dar para ele? Qual fluido que eu vou utilizar? Quando? Em que momento que eu vou implementar essa terapia? O quanto eu vou dar? Que volume que eu vou infundir? Para que, por fim, juntando todas essas respostas, eu possa estabelecer uma estratégia específica para o paciente ali na minha frente. Bom, então vamos passar pelas perguntas, uma a uma, né? Por que vamos utilizar a fluidoterapia? A sua função é restaurar a composição qualitativa e quantitativa dos componentes extracelulares, mantendo a homeostase. O objetivo é atingir o equilíbrio eletrolítico, uma função cardíaca adequada, garantindo uma perfusão tecidual satisfatória. A gente sabe que no intraop ocorre a depressão do volume circulante efetivo, ou seja, a perda de fluido intravascular, hipovolemia e hipoperfusão. E a reposição vai aumentar a pré-carga, mantendo o volume sistólico, o débito cardíaco e a perfusão tecidual. E a oferta de oxigênio, né? Evitando, então, o sofrimento e posterior falência de órgãos, né? Esse artigo aqui, ele traz como objetivo final da fluidoterapia fornecer as condições que permitam a função metabólica celular normal, a fim de produzir resultados ideais para o paciente. Em toda aula sobre esse tema, em algum momento acaba aparecendo essa fórmula, né, sobre a oferta de oxigênio. E porque ela é fundamental no nosso raciocínio da fluidoterapia. Ela vai mostrar para a gente onde que a gente precisa agir e, consequentemente, a resposta ao problema, se a resposta, né, ao problema daquele paciente é, de fato, a fluidoterapia. Nós precisamos levar em consideração também quem é o nosso paciente, né? É uma idosa de 93 anos e 40 quilos? É um paciente jovem? É um obeso? Ele está chocado? Fez preparo de cólon? Está internado em jejum há 5 dias, esperando vaga no centro cirúrgico, por exemplo? É um paciente asa 1 ou tem múltiplas comorbidades? Porque tudo isso vai influenciar nossa classificação de risco desse paciente e, consequentemente, a nossa estratégia. A gente também tem que levar em consideração, além de quem é o paciente, quem é o cirurgião, né? É um médico experiente que opera mais rápido, é um residente, e claro também qual a cirurgia, né? É uma cirurgia de grande porte, de pequeno, é uma urgência, é uma emergência, tem previsão de sangramento importante, é de longa duração. E aí nós precisamos decidir se é realmente fluido que esse paciente precisa, ou alguma outra terapia, como droga vasoativa ou hemoderivados, por exemplo, né? Porque são fármacos específicos, com indicações específicas, assim como a fluidoterapia também. Então a gente volta para aquela fórmula. Eu tenho indícios de que o problema do meu paciente está onde? É na saturação, na hemoglobina, na contratilidade cardíaca ou é na pré-carga? Porque para cada problema encontrado ali, eu vou ter uma terapia diferente. Uma droga vasoativa, ajustes na ventilação, transfusão ou os fluidos, né?
E o que vai guiar essa minha decisão é o conjunto das informações que eu levantei com os equipamentos de monitorização que eu tenho disponível ali no meu serviço. O ideal é que sejam índices dinâmicos, principalmente nos casos em que o paciente ou a cirurgia apresentem maior risco. Bom, então a gente avaliou todos os dados e concluiu que realmente é fluido que o paciente precisa. Agora a gente precisa decidir qual fluido que a gente vai administrar. É cristalóide, é coloide, é balanceado, não balanceado, é um coloide natural, sintético. E apesar de utilizada há tanto tempo, como a Laís comentou, o debate sobre qual fluido utilizar, frequentemente ele é emocional. Ele é baseado na regionalidade, em crenças pessoais e nos custos. E acaba sendo ignorado a farmacocinética de cada medicação, as características clínicas, do paciente e da cirurgia e os dados científicos disponíveis. Esse estudo aqui, que saiu em 2010, ele comprova um dos aspectos disso que eu acabei de falar no slide anterior. Eles demonstraram, né, que o país em que era feita a análise era um fator determinante no tipo de fluido utilizado, enquanto o perfil ou a gravidade do paciente não era. Então, ou seja, para o mesmo perfil de paciente de cirurgia, o fluido de escolha foi bem diferente de acordo com o lugar estudado. Então, nos Estados Unidos, cerca de 87% dos anestesistas usaram o cristalóide, enquanto no Reino Unido, China e Austrália, a predominância foi pelo coloide. Esse, esse outro artigo do New England, ele diz que o fluido ideal não existe, mas que nós devemos levar em consideração, na tomada de decisão, os mesmos critérios que a gente utiliza na escolha de outras medicações endovenosas, ou seja, indicações, contraindicações, dose e todas as outras coisas que a gente leva em consideração. Mas e se existisse uma solução ideal, né? Como que ela seria? Ela traria, então, um aumento de volume intravascular previsível e sustentado, seria metabolizada e totalmente excretada sem acúmulo nos tecidos, teria uma composição mais próxima possível do fluido extracelular, não teria efeitos adversos, nem metabólicos, nem sistêmicos, além de ser custo-efetiva, claro, né? Mas voltando para o mundo real, eu vou falar brevemente agora sobre alguns dos principais fluidos disponíveis na nossa prática clínica, começando pelos cristalóides. Então, eles agem em todo o compartimento extracelular e, por isso, eles devem ser utilizados na reposição das perdas usuais, como diurese, perdas insensíveis. Por outro lado, eles não são a melhor escolha para corrigir perdas intravasculares agudas, como sangramento, porque por volta de 20% só que permanece dentro do vaso, né? Então, a gente precisaria de um volume muito grande para repor essa perda. Isso vai gerar o edema e todas as consequências deletérias que são facilmente geradas, a gente sabe que é bem difícil de resolver depois, né? O principal representante dos cristalóides não balanceados é a solução salina 0,9%, né? Então, é o fluido mais utilizado no mundo, com cerca de 200 milhões de litros por ano só nos Estados Unidos. E ela tem uma composição de eletrólitos que difere bastante do plasma. Não contém precursores do bicarbonato também. E a acidose perclorêmica causada pela solução salina, né, ela tem recebido cada vez mais atenção, por conta tanto da incidência quanto da gravidade. E, além disso, o aumento do cloro, que uma infusão volumosa, né, da solução salina gera, ele diminui a perfusão renal, piora a imunidade e provavelmente aumenta a mortalidade também. Então, ainda sobre a chamada solução fisiológica, né, ela tem tido cada vez menos espaço na prática clínica. Aqui eu trago um guideline que é bem interessante da Sociedade Médica Alemã, com um grau máximo de recomendação para que, de uma maneira geral, a gente não use mais no perioperatório. Por outro lado, para dificultar a nossa tomada de decisão, em 2020 saiu o SOLAR, né, um estudo com mais de 8.000 pacientes e que concluiu que em cirurgias ortopédicas e coloretais eletivas não houve diferença clínica significativa nas complicações pós-operatórias quando eles usaram Ringer ou solução salina. Então, eles declararam no fim do estudo, né, que os clínicos poderiam optar por qualquer uma das soluções durante o intraoperatório. Aí agora, minha opinião, né? Eu acho que, se possível, a gente evitar o uso, né, da solução salina, mas se for utilizar, com certeza não utilizar nos pacientes com contraindicação, né? Principalmente com lesão renal.
E, por fim, esse guideline aqui de fluidoterapias em paciente criticamente doente da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva foi publicado esse ano, agora em maio. Ele recomenda o uso de solução salina ao invés de soluções balanceadas nos pacientes com TCE, mas ele faz essa recomendação com um grau bem baixo de evidência. E naquele mesmo guideline alemão, que eu mostrei alguns slides atrás, falando sobre a solução salina, a recomendação é pelo uso perioperatório dos cristalóides balanceados, e aí com grau máximo de recomendação. Do mesmo jeito que o consenso britânico, que recomenda a mesma coisa, né? Então, vou falar um pouquinho sobre eles. Os cristalóides balanceados, eles têm uma composição de eletrólitos que imita e se aproxima mais da do plasma, e eles incluem os precursores de bicarbonato, para garantir um equilíbrio ácido-base. Os exemplos mais comuns são o Ringer e o Plasma Light, né? O Ringer, ele é levemente hiposmolar e hipotônico, ele tem um pH que ainda é distante do fisiológico, contém cálcio, que impede o uso concomitante nas transfusões, né? Em grande quantidade, ele pode causar edema, hiponatremia, e ele, por conter lactato, né, ele influencia nos valores do lactato. Então, ele limita um pouco o uso desse marcador de perfusão. E por ter alto grau de metabolização hepática, a gente deve ter cuidado também nos hepatopatas e em evitar em pacientes com possível edema cerebral. Mas é uma solução que é balanceada, com capacidade tampão, tem poucos efeitos colaterais, não causa distúrbios de coagulação e apresenta baixo custo. Então, ele segue sendo uma ótima opção aí de escolha no nosso dia a dia. Já o Plasma Light, ele contém os eletrólitos dentro das faixas fisiológicas, ele é isotônico, isosmolar, é livre de cálcio, então, diferentemente do Ringer, a gente pode infundir na mesma via com hemoderivados. Contém magnésio, sendo que é a única dessas principais soluções que contém esse cátion, né? E ele ao invés de lactato, ele usa acetato e gluconato como precursor do bicarbonato. E as principais indicações são pacientes chocados, quando você precisa transfundir um hemoderivado de maneira mais rápida, ou pacientes graves, ou cirurgias de grande porte. Bom, então agora a gente chega aos polêmicos colóides, né? Então, são soluções que contêm macromoléculas, que exercem pressão oncótica e que permanecem no espaço intravascular por mais tempo e com menor necessidade de volume para atingir os mesmos efeitos hemodinâmicos. Os principais colóides que a gente utiliza na prática clínica são a albumina, que é uma proteína natural do plasma, tem um efeito volêmico prolongado e que tem recentemente ganhado papel de destaque devido a um papel protetor do glicocálix, por redução do estresse oxidativo, um possível efeito inotrópico, capacidade tampão e até atenuação da imunossupressão. Só que ela é cara. Em alguns estudos, ela foi associada a um risco maior de complicações pós-operatórias, como lesão renal aguda, por exemplo. A gente tem as gelatinas, que são colóides sintéticos, derivados do colágeno bovino, e que gera também uma expulsão volêmica, mas com uma duração menor que a dos outros colóides. Mas ela é mais segura em pacientes com disfunção renal. A gente tem o hidroxietilamida, que são soluções sintéticas com grande capacidade de expulsão volêmica, mas associada à disfunção renal e risco aumentado de necessidade de terapia de substituição renal, em alguns estudos também. E, por fim, o Destran, que é um outro colóide sintético formado por polímeros de glicose, né? Mas que ele é utilizado menos frequentemente, principalmente devido ao risco de reações alérgicas importantes. E hoje, a principal indicação dos colóides seria um sangramento agudo abaixo do gatilho transfusional. A questão do gatilho transfusional também é bem controversa, mas não cabe aqui hoje a nossa conversa, né? Mas seria então aquele paciente que começou a sangrar, você quer repor essa perda intravascular, mas não é o momento ainda de transfundir. E aí a escolha é pelo colóide, que ele vai conseguir restaurar esse conteúdo de uma maneira mais rápida, mais efetiva e mais duradoura. Desde que, claro, a gente respeite as contraindicações, né? Principalmente pacientes com coagulopatia, pacientes sépticos, pacientes críticos e com disfunção renal. Esse artigo aqui é muito interessante, eu vou citar ele várias vezes ao longo aqui da nossa conversa, mas ele fala que os colóides,
eles precisam ser administrados no momento certo, para o paciente certo. E que o uso profilático para antecipar um possível sangramento ou para aumentar o volume sanguíneo intravascular no paciente que está normovolêmico, ele não é recomendado. E eles reforçam a indicação que eu falei no slide anterior, né? Que os colóides eles devem ser usados para repor a perda sanguínea. Essa revisão sistemática aqui de 2020, ele recomenda que para cirurgias, os cristalóides balanceados seriam a melhor escolha. E ele coloca a solução salina como a menos indicada para o perioperatório, a não ser no TCE, que aí ele indica a solução salina também. Bom, a gente chegou agora na pergunta quando. O paciente ele precisa de fluidos, mas agora, nesse momento, ele é responsivo a fluidos? Ele vai ter a resposta que eu espero se eu administrar? E outra questão do quando, em que momento da jornada cirúrgica dele que nós estamos? É no pré-operatório, é no intra, é no pós, é uma fase aguda do choque? Então, para começar, o que é responsividade a fluidos? Quando a gente fala de responsividade a fluidos, a gente está se referindo a como o débito cardíaco de um paciente aumenta de maneira significativa depois de receber um bolo de fluido. É importante identificar quem vai realmente se beneficiar dessa reposição, justamente para a gente evitar dar fluido à toa e o que vai levar a um excesso de líquido e todas as complicações. Então, mas como predizer se o paciente vai responder ao nosso bolos, ao fluido ou não, né? Os índices dinâmicos são os mais eficazes para prever a responsividade, né? Principalmente os pacientes que estão sob ventilação mecânica. Quanto ao momento da jornada cirúrgica, essa revisão que foi publicada em 2020, ela traz 4 momentos distintos, com condutas distintas também. A primeira é ressuscitação, que é uma fase de correção rápida do choque e estabilização inicial. E aí eles recomendam até 30 ml por quilo em 1 hora, ou uma prova de volume com 4 ml por quilo em 5 a 10 minutos. Depois vem a otimização, onde a gente vai fazer um ajuste contínuo da terapia de fluidos de acordo com a necessidade individual do momento ali daquele paciente, e buscando sempre um balanço zerado de fluidos. Isso seria a maior parte do nosso intraoperatório, né, no nosso dia a dia de anestesista. Depois vem a fase de estabilização, que são os primeiros dias após o evento, em que a gente vai buscar dar um suporte aos órgãos e já diminuir a carga de fluidos. E, por fim, a evacuação, em que vamos removendo o excesso de fluido à medida que o paciente vai se recuperando, né? E essa proposta é bem alinhada com o ERAS, que esse gráfico aqui, ele mostra para a gente como que o caminho do ERAS difere bastante do caminho tradicional em relação aos fluidos ao longo da jornada do paciente, né? Então, a gente percebe aqui no pré uma hipovolemia, provavelmente por jejum prolongado, pouca hidratação prévia e, eventualmente, preparo para a cirurgia, né? No intraop, uma administração mais abrupta e volumosa, ao longo de toda a cirurgia, né? E por fim, no pós-op, com permanência da terapia intravenosa por vários dias ainda, muitas vezes até de maneira desnecessária, né? No que diz respeito à quantidade que a gente vai administrar, a maioria dos estudos demonstra que os extremos, ou seja, os pacientes que receberam muito fluido ou muito pouco, são os que apresentam a maior quantidade de complicações, né? Esse estudo aqui de 2021 mostra exatamente isso, que o primeiro grupo aqui do gráfico que recebeu menos volume e o quinto que recebeu a maior quantidade, né, são justamente os que apresentaram as maiores complicações. Esse outro estudo de 2022 demonstra a mesma coisa, que os pacientes com balanço de fluido perioperatório muito negativo ou muito positivo são os que apresentam maiores complicações, tanto de maneira geral, que é esse primeiro gráfico, bem como complicações cardiopulmonares e renais. Então, ao longo do tempo, foram desenvolvidas e propostas algumas estratégias, né? A estratégia restritiva, a estratégia liberal e a fluidoterapia guiada por METs. Mas quando você vai pegar para revisar ou ler sobre esse assunto, um grande problema que a gente encontra é a definição desses conceitos, porque em cada lugar, em cada artigo, a definição é diferente. Então fica complicado, inclusive, para realizar revisões sistemáticas, meta-análises, porque acaba misturando muita coisa.
eu vou me aprofundar agora um pouquinho sobre a GDT. Então, a terapia guiada por metas, né? Ela leva em consideração alvos pré-determinados, que seriam as metas propriamente ditas, né? E considera também a responsividade a fluidos em busca de um tratamento individualizado. Esse artigo é uma revisão sistemática e meta-análise de 2021, que examina a relação entre a administração de fluidos e desfecho pós-operatório em cirurgias abdominais de grande porte. E a GDT reduziu significativamente as complicações pós-operatórias, comparativamente ao controle, né? Mas não houve diferença significativa no total de fluido administrado. Então, isso provavelmente se deve a um dos grandes diferenciais da GDT, que é agir no momento certo, quando o paciente é responsivo e precisa de fato daquele fluido, né? Mas quanto à mortalidade perioperatória, a GDT não mostrou redução significativa, apesar de uma tendência nessa direção. Mais uma vez, aquele artigo que eu mencionei lá atrás, ele fala que o principal conceito fisiopatológico da GDT é dar o volume que o paciente precisa, mas justamente na hora certa. E ele também fala que as principais barreiras para a adoção da GDT seriam a falta de ferramenta adequada para monitorização e a falta de experiência do anestesista com essas ferramentas, né? Ele fala também que a GDT é mais eficaz em pacientes que recebem fluidos e inotrópicos, de acordo com a necessidade, né, do paciente naquele momento, do que os que só recebem fluidos. E, por fim, ele fala também que a GDT pode ser guiada pelos níveis de lactato. Então, mantendo níveis menores de lactato, né, a gente teria menos complicações pós-operatórias. Isso é importante porque uma das dificuldades, como a gente acabou de ver, pode ser a de ter ferramentas adequadas disponíveis no nosso serviço, né? Mas um exame seriado de lactato já pode ser uma solução interessante. E no próximo slide agora, eu vou mostrar algumas outras possibilidades. Então, a gente sabe que hoje em dia existem inúmeros equipamentos de monitorização disponíveis, né? Mais invasivos, menos invasivos, mais caros, mais simples. Mas esse artigo aqui, muito legal, que saiu ano passado na Abidjan, ele aborda a implementação de EDT em ambientes com poucos recursos, que costuma ser a realidade da maioria de nós, né? E ele destaca como essa abordagem pode melhorar o cuidado perioperatório e reduzir complicações pós-operatórias, mesmo quando esses recursos mais avançados de monitoramento não estiverem disponíveis, né? Então, eles demonstraram que com a punção de uma linha arterial e venosa central, que na maioria dos casos desses pacientes graves ou de grandes cirurgias já estaria indicado, né? A gente já costuma fazer essas punções, a gente conseguiria acompanhar variáveis como a saturação venosa central, a diferença veno-arterial do CO2. Isso pode ser uma alternativa eficaz para guiar a nossa reposição, né? E eles também sugerem no artigo alguns alvos para otimização hemodinâmica. Então, manter a PAM dentro de 10% dos valores pré-operatórios, a PVC acima de 8%, além da saturação venosa central acima de 70%, 75%, e o gap CO2 abaixo de 5%. Isso seria um indicativo de perfusão adequada, né? E que podem, sim, guiar a administração de fluidos e outros tratamentos de suporte. Os parâmetros que eu citei ali no slide anterior, né? Eles são apenas alguns dos que o artigo traz, né? Ele ainda mostra maneiras de você avaliar a responsividade, quando parar de dar fluidos. Enfim, é um artigo realmente bem interessante que vale a pena ler com calma depois. Esse estudo de 2018, ele comparou uma terapia liberal versus uma restritiva em grandes cirurgias abdominais. E não houve diferença entre os grupos quanto à mortalidade. E quando a gente vai olhar os dados, a gente percebe que o grupo restritivo recebeu, em média, 3,7 litros, enquanto o grupo liberal recebeu 6,1. Então, uma diferença bem considerável, né? Quase o dobro. Mas não houve diferença na mortalidade e houve uma diferença estatisticamente significativa quanto à lesão renal aguda, que foi maior no grupo restritivo. Então, aquele mesmo artigo, a terceira vez que eu trago ele aqui, de 2014, ele fornece algumas orientações que são mais práticas. Então, ele fala que a gente deve monitorar a diurese e repor com cristalóide balanceado, repor perdas sanguíneas agudas com coloide até atingir o gatilho transfusional. Em pacientes ASA 1 a 3, sem preparo de cólon ou jejum prolongado,
eles sugerem utilizar 1 ml quilo-hora de cristalóide para manutenção. E para os pacientes que tiverem feito preparo ou um jejum muito prolongado, essa manutenção eles aumentam para 3 ml quilo-hora. E ele também cita que quando ocorre a hipotensão logo após a indução anestésica, a gente precisaria checar as doses de anestésico primeiro, né? E depois, se for necessário, utilizar vasopressores antes de fluidos nesse caso, né? E aí a gente começa a entrar em algumas recomendações que vão juntar aqueles aspectos que a gente comentou no início do webinar, né? Então, eles apresentam uma proposta que vai levar em consideração o paciente e a cirurgia para decisão, tanto da estratégia quanto dos parâmetros que a gente vai utilizar para nos guiar. Então, em cirurgias pequenas e paciente de baixo risco, a recomendação é utilizar frequência cardíaca, pressão arterial e débito urinário como guia mesmo, e adotar uma estratégia mais liberal. Até porque nesses pacientes de pequenas cirurgias, coisas com menos risco, a gente não vai invadir o paciente normalmente, né? Já em pacientes com risco moderado, em cirurgia de médio, grande porte, ele recomenda ou a GDT ou uma abordagem mais restritiva. E, por fim, nos pacientes de alto risco, ou cirurgia de grande porte, aí sim a gente com certeza deveria utilizar a GDT mesmo. E eles, inclusive, elaboram um fluxograma aqui simples e eu achei bem prático também, para essa tomada de decisão. E esse tipo de fluxograma, mesmo que simples, ele é importante porque o sucesso da GDT ele é maior quando a gente já seleciona previamente o paciente que é candidato a receber essa terapia, e dá início desde o pré-operatório, idealmente, mas pelo menos desde a indução anestésica. Esse outro editorial, eles recomendam uma terapia, como sempre, né, baseada nas necessidades individuais do paciente, visando a normovolemia. Eles sugerem a reposição de perdas por diurese e sudorese na taxa de 0,5 a 1 ml quilo-hora, utilizando também cristalóide balanceado. Então, bem parecido, né? Bem semelhante com a recomendação do artigo anterior. Só que eles sugerem que sangramentos de até 20% do volume sanguíneo sejam repostos com cristalóide balanceado, numa proporção de 4 ou 5 para 1. E caso o sangramento seja superior aos 20%, aí sim eles sugerem tratar com colóide na proporção de 1 para 1, a menos que haja contraindicação, como sepse, queimado, paciente criticamente grave, com disfunção renal, com sangramento intracraniano ou distúrbio de coagulação. Bom, estou me aproximando aqui do fim da apresentação, e aí eu gostaria de apresentar, então, esse nosso artigo, que foi o resultado do meu doutorado, orientado pela Laís, em que a gente dividiu os pacientes submetidos a grandes cirurgias abdominais em 2 grupos. Um grupo GDT e um outro grupo em que o anestesista era livre para administrar fluidos como ele bem entendesse. E a gente avaliou, entre outras coisas, as complicações pulmonares pós-operatórias. O protocolo que a gente adotou, ele era simples também, ele usava como meta manter uma PAM acima de 65. Então, se o paciente estivesse acima de 80 de PAM, a gente reavaliava as doses anestésicas. Se ele tivesse entre 65 e 80, a gente mantinha uma infusão basal de 2 ml quilo-hora de cristalóide balanceado. E se ele tivesse abaixo de 65, a gente ia olhar o delta-PP. Se ele tivesse maior que 12, ou seja, o paciente poderia se beneficiar de fluidos, a gente administrava 300 ml de Ringer. Depois de 5 minutos, a gente checava novamente, e aí, se persistisse a PAM baixa e o delta-PP alto, a gente fazia um novo bolo idêntico, né, de 300 ml de Ringer também, e depois de 5 minutos, nova avaliação, e se persistisse, aí a gente trocava por 200 ml de colóide. A estratégia com o protocolo, a estratégia da GDT, ela resultou em menor volume infundido, aproximadamente 1 litro a menos de cristalóide do que o grupo controle, mas não houve diferença nem na mortalidade, nem no tempo de internação. Só que os pacientes do grupo GDT, eles apresentaram significativamente menos complicações pulmonares pós-operatórias, que é um tipo de complicação que também tem sido cada vez mais estudado, colocado em evidência, tanto pela incidência, quanto pela gravidade, né? Inclusive, semana passada, se não me engano, saiu um podcast da Abdian com o Dr. Clóvis Tadeu justamente sobre esse assunto.
E se a gente for analisar, apesar do grupo GDT ter recebido menos volume, cerca de 1 litro, né? Levando em consideração que são grandes cirurgias abdominais, cirurgias longas, essa diferença não é tão grande assim. Então, provavelmente teve influência também o que a gente já citou antes, essa questão do time, da responsividade, né? Que é bem relevante na GDT. E além disso, esse protocolo que a gente fez é uma coisa que é muito simples de ser implantado, né? Não envolve nenhum custo, não depende de ninguém além de nós mesmos, né? Do próprio anestesista ali de sala. Isso é importante porque a gente teve uma redução dessa incidência de complicações pulmonares bem relevante, assim, né? E que foi superior, inclusive, a de outros estudos como o ERAS Plus, que tem foco nas CPPs e que as medidas tomadas nesse estudo para uma redução menor do que a gente conseguiu, por exemplo, envolviam uma grande equipe multidisciplinar, altos custos, várias etapas pré e pós-operatórias. E em 2014, saiu esse documento sobre fluidoterapia, recomendando que todo hospital deveria ter um protocolo de fluido intravenoso. E mesmo se o hospital que a gente estiver trabalhando não tiver, nesses pacientes em que for indicado a GDT, a gente pode adotar nós mesmos algum desses protocolos que já foram testados nos estudos, ou até mesmo criar um novo e, quem sabe, desenvolver um estudo sobre ele, porque ainda não existe um consenso sobre qual seria o melhor protocolo para a gente seguir, né? E para encerrar, aquela mesma revisão que traz o gráfico do Rose, ele traz os 4 Ds da fluidoterapia. Eu acho que eles resumem e fecham bem assim a nossa conversa, né? O primeiro D é a droga. Então, a gente precisa sempre ter na cabeça que os fluidos são são medicamentos, né? Então, eles têm indicações, contraindicações e efeitos colaterais. E que diferentes indicações, diferentes situações vão exigir diferentes tipos de fluido também. O segundo D é a dosagem, né? Isso vai incluir a quantidade e a velocidade de infusão que a gente vai ter, né? A terceira é a duração, que, que a duração da terapia com fluidos, né, é crucial. O volume deve ser reduzido assim que possível. Isso leva a gente para o último D, que é o desescalonamento. Então, a etapa final da terapia com fluidos deve sempre ser de suspender e retirar os fluidos quando eles não são mais necessários, né? Para a gente reduzir o risco de sobrecarga de fluidos e todos os efeitos prejudiciais. E eu acho que essa questão do desescalonamento, ela se insere bem nesse papel atual do anestesista, né? Como o médico do perioperatório. Nossa atuação, ela não se restringe mais só no intraoperatório, né? Quanto mais a gente interferir no pré, por exemplo, melhor preparado vai chegar o paciente para a cirurgia e que vai facilitar muito a nossa atuação. E se a gente se mantiver ativo também no pós-operatório, com certeza a gente vai garantir melhores desfechos para o paciente, maior satisfação deles, né? E também maior satisfação dos cirurgiões e dos hospitais. Bom, era isso que eu preparei para esse nosso encontro. Queria agradecer mais uma vez o convite da Abidjan. Desculpa pelas intercorrências técnicas aí do começo. E agora eu vou devolver a palavra aí para Laís. Obrigada, Gabi. Excelente apresentação. Eu acho que as dificuldades do começo refletem bem o que é a reposição volêmica, né? Assim, quando a gente começa a lidar com esse assunto, a gente como residente, logo que a gente se forma, é tanta informação, é tanta tecnologia disponível, são tantos monitores diferentes, que a gente acaba se complicando e às vezes dá uma travada mesmo, né? Como travou a nossa apresentação aí no começo. Então, assim, metaforicamente, eu acho que foi bem ilustrativo, assim, né? O que é a reposição volêmica. Enquanto a gente espera as perguntas dos ouvintes, eu queria perguntar uma coisa para você, Gabriel, que leu bastante sobre o assunto e também na prática de vocês, né, aí em São Carlos e o que vocês conversam hoje no Brasil, né? O quanto vocês utilizam os fármacos vasoativos em associação com a reposição volêmica no dia a dia.
né? Então, eu estou te perguntando isso porque se a gente pensar aí 15 anos atrás, por exemplo, quando a gente falava, vamos iniciar uma noradrenalina para esse paciente a gente trazia junto o padre, né, para dar extrema-unção para o paciente, porque ele já estava assim muito grave, né? Assim, e eu sinto que, pelo menos na minha experiência, um pouco do Brasil, mas muito aqui do Canadá, cada vez mais a gente está mais liberal com o fármaco vasoativo. Então, como é que está sendo isso aí para você em São Carlos e o que você escuta dos seus colegas também aí no Brasil? Então, eu concordo, eu lembro exatamente como você falou, né? Na residência, hora que era um evento, assim, né? Vamos entrar com droga vasoativa, todo mundo já passava, assim, falou, putz, ali acho que sala 2 já complicou, não sei como que vai ser. E eu tenho notado exatamente isso, tanto nos estudos quanto na prática mesmo, cada vez mais, é, vários estudos mostrando que, quando indicado, óbvio, é superior à terapia sozinha, né, de fluidos, a associação com a droga vasoativa, né? E eu tenho notado isso também, como se fosse diminuiu muito a resistência a esse uso precoce, né? Não tem problema a gente iniciar e, se não for mais necessário, retirar também, e daqui a um tempo voltar e entrar de novo na UTI, se for necessário, mas ir ajustando conforme ali essa necessidade do paciente, conforme a gente está coletando os dados que a gente tem disponível, né? Eu acho que é extremamente benéfico, né? E como eu falei ali na aula também, né? Com um acesso venoso central e uma linha arterial, a gente já vai conseguir tanto levantar uma série de dados que são ótimos para guiar a gente ali nessa tomada de decisão, e também vai fornecer a via mais adequada para a gente fazer essas drogas vasoativas também, né? Então, eu acho que isso também vai muito daquela questão da gente antever os pacientes que são candidatos de fato a GDT, porque a gente sabe que é muito melhor, tanto nos estudos, mas na prática, quando você já se prepara para aquela cirurgia maior, para aquele paciente mais grave, né? Do que no meio do caminho você sair correndo, passando central no intraoperatório, ligando a droga que você não tinha preparado e tudo mais, né? Não, eu concordo. Eu sempre, quando me perguntam isso aqui, eu brinco que minha anestesia mudou no Canadá. Minha anestesia é assim, propofol, um opioide, um relaxante muscular e fenilefrina, né? Então, assim, a gente usa muito, a gente realmente lança a mão dos fármacos vasoativos para auxiliar, inclusive, na economia de volume no intraoperatório, né? E assim, tem um artigo muito interessante que fala do ERAS e da terapia volêmica guiada por alvos hemodinâmicos, que mostra, na verdade, é uma revisão sistemática com meta-análise, que mostra que quando você utiliza o fármaco vasativo em associação com os volumes, né, seja eles o que o paciente necessitar, você diminui substancialmente risco de infarto pós-operatório, a insuficiência renal pós-operatório, decência de sutura pós-operatória. Então, assim, tudo aquilo que é relacionado com excesso, principalmente de cristalóide, né? Que parece que a gente acaba fazendo quando a gente não pensa nesse protocolo de antemão. Eu queria perguntar para você, e aí eu vou contar daqui um pouquinho. Existe na sua instituição, em São Carlos, um protocolo institucional de reposição volêmica? Então, não existe. A gente tem começado, até bem pouco tempo atrás, não existia praticamente protocolo nenhum. Aí a gente tem já uns 2, 3 anos atuando junto com a diretoria do hospital, que tem buscado várias certificações internacionais também, a elaboração desses protocolos, né? Como é começar do zero com todos, a gente conseguiu fazer vários, mas ainda falta um tempinho para a gente pegar todos eles, né? E o de fluido ainda não saiu. Isso fica aí a autotarefa aqui, né? Você é, né, a pessoa mais indicada para fazer isso na sua instituição. Eu pergunto isso porque na minha também não.
né? Então, assim, eu tô teoricamente não, estou num país desenvolvido, onde existe um academicismo e uma necessidade intrínseca das pessoas aqui seguirem protocolos, né? A gente tem protocolo para uma série de coisas e vocês sabem que o Canadá, ele é um dos países que fornece as certificações, as acreditações, né? E a gente não tem um protocolo de reposição volêmica. E aí, quando eu discuto isso com os residentes, por exemplo, eu sempre pergunto para eles por que eles acham que isso acontece, né? E a resposta é muito simples, porque não tem consenso, né? Não existe ainda assim, vamos fazer, por exemplo, Surviving Sepsis Campaign. A gente sabe lá, todo mundo adota o mesmo. Enfim, e outros protocolos variados que a gente adota no perioperatório. Mas fluidos não existe um que... E por que não existe? Eu acho que na tua aula hoje ficou muito claro, porque hoje a gente está evoluindo para um negócio que chama... A gente é praticamente personal resuscitator, sabe? Então, personal trainer, personal stylist, a gente é personal resuscitator. Então, assim, a gente vai moldar a nossa estratégia e o nosso plano de reposição volêmica da mesma forma que a gente molda o plano para anestesiar esse paciente, para monitorizar esse paciente, para a disposição pós-operatória desse paciente. Então, não, eu acho que, na minha humilde opinião, nunca vai existir um protocolo fechado que pode ser implementado em todos os lugares do mundo, né? Não vai existir um ACLS, um ATLS de reposição volêmica. O que vai existir é a conscientização de que a gente precisa olhar para o fluido como remédio. A partir do momento que a gente olhar para o fluido como remédio e entender, principalmente as complicações, os eventos adversos, a gente vai começar a se planejar para aquela anestesia como a gente se planeja, por exemplo, em relação aos anestésicos que a gente vai utilizar. E aí, eu imagino que cada instituição vai desenvolver a sua própria estratégia, que não precisa ser engessadinha, porque cada paciente vai ser diferente, mas você tem o mesmo grupo de cirurgiões, um grupo de pacientes muito semelhantes, então você vai conseguir fazer um moldezinho onde você vai incluir os detalhes específicos de cada paciente. Né? Então, não se sinta triste porque você não tem o seu protocolo em Rio Claro, e eu não sei se o André tem lá no Rio Grande do Sul, mas eu acho que a gente está evoluindo para um momento onde as pessoas, pelo menos, entendem que pensar sobre o assunto é importante e que a gente se planejar para aquela anestesia, como a gente se planeja para qualquer outra medicação, vai fazer diferença, né? Eu acho que vai fazer grande diferença, na verdade. Eu não sei se vocês já implementaram o protocolo ERAS ou o projeto Acerto, né, no Brasil. Eu não sei se vocês implementaram em São Carlos. Como é que tá isso por aí? Eu acho que só o André levantou a mão lá. Ah, desculpa. Não, mas pode responder. Depois eu te faço uma pergunta. Tá bom. Só antes de falar do Eras, do Acerto, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que é isso. O fato de considerar como um fármaco de fato e como uma parte que é fundamental ali da anestesia, né? Igual, como você falou, a gente vai planejar a analgesia, né? Então vamos passar a peridural antes, vamos entrar isso, vamos fazer mais opioide, vamos fazer menos, vamos deixar tal coisa no pós-operatório. Todo esse raciocínio que a gente faz, levando em consideração a analgesia, por exemplo, em toda a jornada do paciente, a gente tem que fazer isso com a fluidoterapia também, né? Em relação a esses que você falou, desses moldes, né, de coisas em comum dentro do hospital que a gente consegue encaixando. Eu acho que faz todo sentido porque a gente tem cada vez mais dados relevantes disponíveis que a gente consegue gerar internamente, né? Então a gente tem feito já há algum tempo aqui, a gente vem aprimorando o máximo de informação que a gente consegue levantar de nós mesmos, assim, né? Então, para a gente pegar pacientes de tal cirurgião, ou tal cirurgia aqui dentro do nosso hospital, quanto de dor que ele tem, quanto de náusea que ele tem, quanto tempo que ele ficou internado, e aí isso daí permite que você faça esse tipo de ajuste
é de uma maneira que é muito mais real, eu acho, e um ajuste muito mais fino do que a gente pegar algum protocolo pronto de outro lugar, né? Porque está levando em consideração os dados que são dos seus anestesistas, dos seus cirurgiões, do seu equipamento que você tem para monitorizar, das circulantes, da sala, de tudo, né? Então, fica muito mais fidedigno ali você ver e você já conseguir medir também essas respostas, né? Como diria o filósofo, né? Contra dados não há argumentos, né? Então, fica difícil quando você apresenta os dados, né? E aí, em relação ao ERAS, a gente também não andou muito aqui ainda, na verdade. No hospital da Santa Casa daqui, tem dois cirurgiões que são um pouquinho mais ligados à parte acadêmica, da parte da UFSCar. Eles chegaram a iniciar conversas com a gente se mostrou super adepto e tal, para sentar e tentar organizar todo esse fluxo dentro do hospital, mas ainda não conseguimos tirar do papel, não. André? Perfeito, Gabriel. Parabéns pela apresentação, excelente. Acho que você abordou tudo que tem de mais atual a respeito do tema. E acho que uma das mensagens passadas é justamente que, mesmo que não haja consenso, a gente evoluiu em termos de conhecimento nos últimos 20 anos, a gente reduziu muito a quantidade de fluido, a gente saiu mais dos colóides que estavam na moda 15, 20 anos atrás, uma moda muito forte, a gente voltou para os cristalóides, ainda tem essa questão dos balanceados, mas avançamos mais um pouco a respeito disso e aumentamos, como enfatizou a Laís, o uso dos vasopressores, e isso auxiliou até nesse processo de redução. A gente está num caminho bem melhor, por mais que os protocolos ainda não sejam consenso. A minha pergunta vai a essa questão a respeito dos colóides, e são duas perguntas, na verdade. A gente teve um boom dos colóides, vários problemas e até escândalos científicos associados a alguns deles, que fizeram que a gente retrocedesse, mas ainda, em muitos lugares do mundo, ainda se usam em grande quantidade, até baseado, de certa forma, um legado de todos esses estudos, principalmente experimentais, que levantaram possíveis benefícios do uso dos colóides. Você, ao redor do mundo, principalmente no Brasil, ainda se usa muito colóide, em detrimento de cristalóides, com indicações duvidosas, e até mesmo o uso do amido, né? Então, uma das perguntas que eu faço é a respeito do uso do amido, qual a visão de vocês a respeito do amido, né? Eu lembro que a Associação Europeia, a Comunidade Europeia propôs o banimento do amido para comercialização na Europa, mas no resto do mundo ainda isso é comercializado, então tem muita gente usando. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito do amido, se tem algum sentido ou não o seu uso. E o outro ponto, talvez mais controverso ainda, é o uso da albumina, né? A Laís, certamente, no Canadá, o pessoal do Canadá, em geral, gosta muito de ainda usar a albumina em diversos cenários. O grande problema, né? A gente é acostumado aqui no Brasil a seguir os melhores centros do mundo, americano e canadenses, né? Também, né, procura seguir os protocolos desses locais. Os protocolos desses locais, por mais que não haja evidência, usam muito em diferentes cenários a albumina, né? Em diferentes cenários no intraoperatório, diferentes cirurgias de grande porte, transplante, cirurgia cardíaca, em vários cenários. Vocês acham, né, que tem alguma indicação, alguma coisa embasada em evidência para nós usarmos? E se não há, por que esses serviços de ponta utilizam de maneira rotineira? É, eu acho que, assim, em grande parte, ainda tem muito daquela questão que eu mostrei naquele slide, essa questão cultural mesmo, e eu acho que associada ao que a gente bateu bastante na tecla de não. É como se muitas vezes não se dá a devida importância, assim, considera como vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o fluido eu vou fazer como eu sempre fiz, abre aqui, depois eu pergunto quantos que já correram e tá tudo bem. Então, acho que é um pouco de faltar esse critério de ir atrás das evidências científicas que estão realmente mais disponíveis ou comprovadas, de ver as indicações, as contraindicações, as doses, os momentos, porque eu acho também que a gente não pode cair numa discussão cristalóide ou coloide, porque eu acho que é isso, são coisas diferentes, vão ter momentos diferentes que você pode utilizar um, pode utilizar outro, na maior parte das vezes vai ser o cristalóide balanceado mesmo que a gente vai utilizar, mas eu acho que o colóide ainda tem seu lugar nesse sangramento agudo ali, que você por algum motivo ainda não vai transfundir, mas você precisa restaurar e tal. Mas eu acho que ainda tem
na fluidoterapia ainda tem muito essa questão de convicções pessoais, mesmo sem embasamento científico, ou de crenças, de hábitos, esse tipo de coisa. Eu acho que em alguns lugares, se eu não me engano, a Laís comentou comigo recentemente que lá ela só tem albumina disponível de colloide, né, para fazer, nenhum outro. E eu acho que, como você falou também, André, depois de todo aquele escândalo que teve em relação ao colloide, criou-se uma versão também muito grande de, tipo, tá tudo errado, não pode mais usar, acabou, morreu. E eu acho que também não é por aí, né? Eu acho que mais uma vez, tenha seus momentos, suas indicações, mas de uma maneira geral, eu acho que para a grande maioria do período perioperatório ali, a gente vai se basear no cristalóide balanceado mesmo, né? Tem um estudo super legal que saiu na Abdian também, da Laís, que nesse rolo da apresentação acabou indo a apresentação que não tinha esse estudo, mas que você comparou, né, lá com o artigo do Murilo, em que compara um paciente recebendo só cristalóide e só coloide, né? E não houve diferença significativa de eventos adversos, de complicações, de morte, não é isso lá? Na verdade, a gente fez o mesmo protocolo praticamente que a gente usou para o Gabriel, só que no grupo do que a gente chama Standard of Care, né? Que é o faça você mesmo, como eu faço, né? A gente não tinha coloide, e no grupo de terapia guiada por metas, a gente tinha o coloide e a gente usou o Voluvem, que é o que a gente usava em muitos lugares ainda no Brasil. E aí a nossa questão era, ok, parece que o Voluvem, ou os coloides, os amidos de baixo peso molecular, de médio peso molecular, causam disfunção renal, né? Essa foi a grande questão, além de toda a fraude das pesquisas, né? Quando o coloide amido os coloides sintéticos foram banidos da Europa. E aí a gente fez uma comparação realmente de função renal. E aí a gente usou os marcadores de função renal mais específicos. A gente usou o KIN-1 e o NGAL. E a gente olhou tanto no período pós-operatório imediato, quanto a 40 dias depois da cirurgia. E não teve alteração de função renal nos pacientes que utilizaram o Voluvem. E esses pacientes utilizaram menos solução cristalóide, porque foi utilizado em alguns momentos o coloide, e a gente não olhou, por exemplo, complicações pulmonares, a gente não focou nesse tipo de desfecho. O que eu acho? E nessa parte, assim, o que eu acho é o que a maioria dos estudiosos dessa área acham, que são ondas, né? A gente tem certeza que o coloide sintético, do jeito que ele foi usado, no início dos anos 2000, ele não vai ser mais utilizado, né? Então, assim, porque todo aquele benefício que parecia ser maravilhoso, não parece ser tão maravilhoso assim, muitos dos dados foram fraudulentos. Agora, não era só o Bolt que pesquisava coloide no mundo, né? A gente tem um corpo de cientistas de muita renome e muita credibilidade que também estudaram os voluvens da vida, os coloides sintéticos. Os dados são interessantes, né? Então, a gente está num momento agora de fluidoterapia muito difícil, né? Porque, assim, a gente não pode exagerar no volume. A gente tem que ter um protocolo. Só que se a gente não vai exagerar no volume, como é que a gente economiza coloide? A gente usa vasopressor. Mas mesmo nesses pacientes, vai ter algum momento que você se sente impotente, porque você já deu 1, 2, 3 litros de cristalóide ali naquela cirurgia que está durando 6 horas. Você já está com vasopressor e o seu paciente continua ali patinando em relação à hemodinâmica. E aí, o que a gente faz? A gente vai transfundir, mas não está ainda no trigger da transfusão, né? Então, assim, eu acredito que o coloide ele tem uma função no perioperatório, principalmente no intraoperatório daqueles pacientes onde a solução cristalóide já está sendo utilizada em certo volume. Qual solução coloide? Hoje,
pelas pesquisas, a menos deletéria seria a albumina. A albumina, a gente ainda não tem dado na literatura dizendo que ela vai mudar a mortalidade, por exemplo. O que a gente tem, com exceção do trauma crânioencefálico, tá? No trauma crânioencefálico, mata. A gente não usa albumina. Mas nos outros estudos, o que a gente tem? Quando a gente usa um protocolo ERAS, os pacientes têm desfechos favoráveis. A maioria dos protocolos ERAS no planeta Terra usam colóides como fluidos de reposição para as perdas intraoperatórias. Então, assim, a gente percebe, mesmo assim, de forma empírica, que tem um papel do colóide no intraoperatório. Não tem meta-análise ainda provando isso. A albumina, especificamente, ela parece ter algumas vantagens secundárias. Por exemplo, entre todos os fluidos que a gente tem disponíveis, ela parece ser protetora do glicocálix. Quando a gente protege o glicocálix, a gente diminui o extravasamento de fluidos para o interstício. A gente diminui edema, a gente diminui déficit de oxigênio na microcirculação, consequentemente, a gente diminui complicações. Ela parece ter um efeito inotrópico positivo. Então, naqueles pacientes onde isso vai ajudar, né, na hemodinâmica do paciente, talvez a albumina tenha um papel ali. Mas ainda são dados muito incipientes que a gente não consegue determinar, bater o martelo. A última coisa que eu quero falar é o seguinte: as cirurgias têm evoluído muito. Então, cada vez a gente tem cirurgias mais complexas, mais curtas, com menos trauma, e isso faz também com que a gente precise menos volume. Então, assim, isso ajuda a gente, né? Quando a gente pensa, quando a gente compara aí nos últimos 10 anos, a evolução das técnicas cirúrgicas, das robóticas e etc. Então, eu vou te falar que nesses 5 anos que eu estou no Canadá, se eu tive que utilizar colóide por um excesso de cristalóide, por cirurgias grandes, complexas que complicaram, eu posso contar nas minhas mãos os momentos que eu precisei usar. Mas quando eu precisei usar, e principalmente naqueles pacientes que chegam para mim super inflamados, sépticos, já perdendo fluido para tudo quanto é canto, já receberam litros de cristalóide na UTI ou litros de cristalóide no pronto-socorro, esses pacientes, eles acabam recebendo albumina na minha mão. Acho que é meio por aí. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Eu acho que não. E você tem mais alguma questão, André? Senão eu acho que a gente pode... Não, perfeito. Com esse fechamento que tu deu, então, espetacular. Então, eu queria de novo agradecer, primeiro, o Gabriel, por preparar a aula. Parabéns pela publicação, né? A gente sabe o quanto é difícil publicar um artigo científico, principalmente numa revista que tem o crivo que a Abidjan tem. Então, parabéns, né? E é um artigo que eu tenho certeza que vai ajudar várias pessoas no Brasil e no mundo que lerem, né? A pensar sobre fluidos. Eu quero parabenizar de novo a Abidjan pelo trabalho primoroso que tem sido feito. Então, a Mel, que fica no nosso pé, e ela, às vezes, eu tenho certeza que ela quer me enforcar, ainda bem que eu tô longe. E o André, né? Que, André, você sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu acho o trabalho que você faz é espetacular. E eu admiro muito a humildade que você tem durante essa jornada, né? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui e vocês sabem que eu estou sempre à disposição e parabéns. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado, Gabriel. Excelente apresentação, excelente discussão. Foi uma honra ter vocês nessa noite e agradeço a presença de todos e vejo vocês na próxima semana no nosso próximo webinar do Brazilian Journal. Uma boa noite a todos. Isso, desculpa, Noite. só lembrando que o Oi. próximo é quarta-feira que vem já, tá, gente? Não é daqui a um Ah, mês, já isso é aí. quarta-feira que vem. Excelente. Obrigada, doutor Gabriel, obrigada, doutora Laís. Doutor Gabriel, Muito queria se obrigado. despedir. Muito obrigado, Mel, pela força aí. Desculpa mais uma vez confusão ali no começo, mas agradecer muito. Foi uma honra para mim aqui apresentar essa aula hoje e conversar com vocês
sobre esse tema que é tão relevante e tão legal de discutir, né? Muito obrigado. Perfeito, Roberto. Obrigada, Boa noite, gente. viu? Boa noite. Tchau, boa noite.